Por que o brasileiro está comprando tantos carros híbridos e elétricos? De um jeito bem simples. Quais as vantagens e as desvantagens dos carros elétricos e dos carros híbridos? E quais as principais novidades que vão surgir no mercado brasileiro para carros elétricos e carros híbridos em 2024? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mobcast, que tem patrocínio da revista Mobiauto. Para você que é apaixonado por automóveis, que quer informações sobre lançamentos, novidades, avaliações, testes de carros e curiosidades do mundo automotivo, anote aí www.mobiauto.com.br/revista. Para falar sobre carros elétricos e carros híbridos, tudo aquilo que você mais queria saber, eu tenho a companhia hoje dos Renans. Eu sou o Edu Pinsiger, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mobcast. Renan Bandeira, Renan Rodrigues, bem-vindos. Vamos falar de carro elétrico hoje? Bora, de híbrido também, né? De híbrido também? Muita coisa para falar. É, bastante novidades esse ano. Muita coisa. E tanto no degrau de baixo como no degrau de cima, né? Isso é o mais importante. Os carros elétricos tiveram um crescimento exponencial, um crescimento muito grande em 2023. As vendas aumentaram 90% e totalizaram 91 mil emplacamentos. Como que vocês analisam o comportamento desse segmento no ano passado? Os elétricos? Elétricos e híbridos. Ah, tá. Desculpa, eu não ouvi. Eu fiquei assustado. Eu falei 91 mil. Não, elétricos é uma fração bem menor, né? Mas que está crescendo, né? Sim. Essa é a melhor parte, eu acho. Principalmente com o Dolphin, que chegou primeiro Dolphin, do que o Ora. O que o Dolphin fez em um semestre foi sacanagem. Impressionante. Assim. E eu acho que a GWM tem um produto melhor na mão. Eu acho que o Ora 03 é melhor que o Dolphin, mas o Dolphin teve o protagonismo por conta de chegar primeiro. Chegou primeiro. A Bird mandou muito bem. É que o movimento acabou sendo do Dolphin, né? De abaixar preço pra caramba, de fazer os carros realmente ficarem mais baratos. E ele já tava na loja, assim, porque a gente sabia do Dolphin, o Dolphin já começou a ser vendido. O Ora 03, a gente sabia dele, ele demorou muito pra chegar na loja. O interessante do Dolphin, eu vim acompanhando esse segmento dos carros 100% elétricos, é que você tinha uma venda média mensal no Brasil de 600, 700 unidades. De repente chegou o Dolphin e ele sozinho faz por volta de 2.000 unidades mensais. Sim. E ele não puxou ninguém. O restante do mercado continua sendo 600, 700 unidades. Foi um fenômeno mesmo. É um fenômeno. Desculpe, foi um fenômeno mesmo ano passado, né? Pô, e esse ano tá, assim, na mesma intensidade. Começou igual. Exatamente. Em janeiro ele começou com quase 2.000 vendas. Assim, pra quem tá em casa assistindo, só pra ter uma noção de emplacamentos, é a mesma coisa que um City Hatch. Na verdade, um pouco mais do que o City Hatch faz hoje. Então, se você tá vendo bastante City Hatch na rua, imagina daqui a uns meses que você vai ver de Dolphin. É isso. O Dolphin, ele tá fazendo um baita sucesso e tá começando a puxar outros carros, né? O Ora 03 provavelmente vai ter um volume ok de vendas e ainda tem um dos carros que a gente vai falar hoje, que é o Dolphin Mini. Que aí eu acho que vai abrir o mar, assim, pra esse mercado. Mas vamos guardar esses lançamentos para daqui a pouquinho. Vamos falar tecnicamente, porque acho que muita gente ainda tem essa dúvida a respeito do funcionamento, das vantagens, das desvantagens. Vamos separar dentro desse universo dos eletrificados. Vamos começar falando dos híbridos. Para você, vantagens e desvantagens dos híbridos e explica rapidamente os tipos de híbridos que a gente tem. Hoje a gente tem basicamente 3 times, né, de atuação. A gente tem os híbridos leves, os convencionais e os plugins, são aqueles que vão à tomada. Então a gente tem no time dos leves basicamente um que troca o alternador ali por um motor elétrico, né? Muita gente chama de super alternador. É um carro que basicamente vai ter o sistema elétrico atuando ali nas saídas, principalmente de farol, onde gasta bastante combustível. Velocidade cruzeiro, tipo Keystone, que tem um modo velejar, que quando você tá nos 100 km por hora ali, basicamente desliga tudo. E a atuação desse tipo não é nem tanto no combustível, né, no gasto de combustível, é muito mais pra em emissões. Ele reduz muito emissões. Isso, é muito importante falar isso porque a gente tem uma série de
de regras de emissões, elas vão ficando mais rigorosas, né? Sim. A gente tem um PL8 que tá batendo na porta aí, 2025. 2025. A primeira fase dele, que primeira ele vai ser fase. dividido em 3, né? Que depois é 27 e 29. Isso. E são regras corporativas dessa vez, não são mais por modelo. Então, dentro do catálogo da empresa, ela vai ter que fazer um jogo ali para ter elétricos e híbridos. E reduzir o geral de emissões. Exatamente. Ou seja, se alguém quiser manter algum motor V6, Vai ter que ter elétrico e um elétrico que venda bem, entendeu? Então, assim, tem tudo isso. Isso são os mais baratos, né? Os híbridos mais baratos são os híbridos leves. Quando a gente fala, por exemplo, dos híbridos que a Fiat está preparando, os primeiros Exatamente. terão esse tipo de tecnologia. Exatamente. É o que a gente já vê no Stonic hoje. E é o método mais fácil, eu acho, de você conseguir hibridizar um carro, né? Porque basicamente qualquer plataforma você consegue trocar o alternador porque por troca esse o alternador por um motor elétrico. Grosso modo, você poderia até, claro que ninguém vai fazer isso, mas você poderia até adaptar na frota que já existe. Sim. Não, exatamente. Tanto que o maior rumor que existia aí, que era de Pulse e Fastback serem os primeiros híbridos da Stellantis no Brasil, é exatamente isso. É um sistema simples de fazer. Entendeu? Então, mas assim, é muito complicado falar que um carro desse é híbrido de fato. Eu sei que a gente considera, mas assim, no geral, ele não vai ajudar o cara a Mercedes, por exemplo, vende o Classe A, que é híbrido, é MHEV, e ela nem divulga, nem classifica. Exatamente. O que você... bom, não vai impactar então no consumo de combustível, mas redução de emissão de poluentes, vocês têm ideia quanto que consegue diminuir em termos de emissão de CO? Edu, eu não vou saber te falar de cabeça exatamente. Mas assim, existe uma pequena economia de combustível. É coisa de 4% no combustível e entre 6% e 10% na questão de poluentes. Porque a faixa de atuação é justamente na partida do carro. Sim. É onde a gente tem o maior gasto, tanto de combustível e, consequentemente, de emissões. Então acaba reduzindo. Não é o melhor dos mundos, mas é um começo. É um começo para, principalmente, tornar os carros um pouco mais amigos do ambiente, assim, nesse sentido. Quando a gente pula para a faixa de cima, a gente tem os convencionais. O que são os convencionais? São os puros, né? Corolla, Civic, Accord, Corolla. A sigla é HEV, HEV. Isso, a primeira sigla é MHEV, a segunda é só HEV, que hoje a gente tem 2 Raval H6 no Brasil, um deles é HEV e o outro é o PHEV, que é o P de plug-in. Então a gente já tem um sistema que ele não vai à tomada, mas ele tem uma bateria maior. Ele geralmente não tem autonomia elétrica. Sim, muito raro ter. Porque a bateria ali ela é muito baixa. Ela é pequena ainda. Ela é maior do que a que tem no... A do Corolla Cross, por exemplo, é pouco mais de 1 kW. É isso. De capacidade. A atuação dela é basicamente nas arrancadas, onde você também vai conseguir economizar um pouco de combustível em razão de você ter esse funcionamento elétrico. Sim, ela atua... É que depende muito do funcionamento de cada carro, mas a gente tem uma aplicação que ele consegue rodar mais tempo ali no modo elétrico, mas você pega tipo o Civic, por exemplo, o motor a combustão mal traciona as rodas. Ele funciona como um gerador de energia para carregar a bateria que joga a energia pro motor elétrico e ele traciona as rodas. E aí o consumo de combustível é muito mais baixo, entendeu? Você pega o Civic aí, que é um carro muito grande, né, um sedã médio, que até cresceu um pouco, e ele chega a fazer aí, na média, aí, uns 18 a 20 km por litro. Então, é bastante coisa. Então, a atuação é um pouco diferente, assim. Já no caso do Corolla, só para diferenciar, os 2 motores estão ali para tracionar sempre na dianteira, no caso do Corolla. Então, você tem o acionamento dos 2 em conjunto para você ter, em momentos de arrancada ou em momentos de retomada, um pouco mais de potência. Salvo engano, o Corolla tem um sistema que a partir dos 60 km por hora, o motor elétrico ele não é acionado. Ele corta. E aí entra a combustão para levar. Como eu vou entender essa diferença de quando eu vou ter só um motor, só outro? Cara, é muito básico na hora que você puxa a ficha técnica. Se ele te mandar os dados combinados, é que ali, no caso, ele vai estar entregando torque e potência do motor a combustão e do elétrico juntos, ou seja, os 2 vão tracionar ao mesmo tempo. Assim, vai ter algum modo em que ele vai tracionar ao mesmo tempo. Quando o carro não tem esses dados combinados,
aí é porque a atuação ou é de um, ou é do outro, ou é só um auxílio, como é o MHEV. E aí o plugin aí já é o mais próximo do elétrico que a gente tem no mercado. É uma bateria bem maior, ele roda em modo só elétrico. Roda. Não são tantos km, assim, chega aí, tem carro que é 50, 80. Acho que depende o Rava é muito. 100 km, né? Então. Eu acho que é o E se não me máximo que a gente engano, tem aqui. o Tiggo 8 plug-in hybrid tá nessa faixa de 80, 70, alguma coisa assim. É bastante coisa também pra você rodar no modo só elétrico, né? Tanto que você consegue fazer as coisas do seu dia a dia sem ligar o motor a combustão. Eu moro a 16 km aqui do Eu que escritório. moro mais longe, moro a 25. Então, tipo, eu conseguiria ir e voltar, chegar em casa, carrego de novo. Exatamente. Então, você consegue usar o carro como um modo... Num como se fosse elétrico, Só um elétrico puro. Exatamente. Só que aí, se caso faltar, você tem ali um tanque de você tem combustível. ali um tanque de combustível. Entendeu? Eu vi algumas críticas com relação a esses híbridos plug-in. Normalmente eles têm um motor a gasolina com, sei lá, 100, 150 cavalos, um pouco mais. Tem um segundo motor que é o elétrico, que vai acrescentar mais 100 e poucos cavalos. E aí você tem um SUV, por exemplo, na faixa de 250 a 300 cavalos, que vai te permitir um excepcional desempenho, com um consumo de combustível combinado naturalmente muito baixo, porque o elétrico está sempre ajudando a propulsão. Só que acabam esses 100 km, esses 80 km de autonomia da bateria. E aí você passa a ter um carro com motor a gasolina de apenas 140, 130, 150 cavalos, um carro que é naturalmente pesado. Você vai fazer uma viagem de 600, 700 quilômetros, os primeiros 100 quilômetros você guia feliz. Os outros 500 e pouco você fica com um carro... Uma tristeza total. Com um carro com motor subdimensionado para o peso do carro. Isso existe? E há soluções que já existam para corrigir esse tipo de problema? Existem esses problemas, principalmente os primeiros híbridos plug-in, assim, a primeira geração, digamos assim, de híbridos plug-in, porque ou você usava um ou outro, ou quando você usava combinado, acabou a bateria, você, como você estava relatando, você só tem um motor a combustão. Os atuais, os principais, o Haval e o Song Plus, por exemplo, eles têm um modo que se chama e-save, que você preserva a bateria. Você vai usar, mas você vai usar num modo mais tranquilo ali. Você não vai usar 100% ela, você não vai usar ela no modo elétrico, por exemplo. Então você consegue alcançar 1000 quilômetros numa viagem, sempre utilizando os dois motores. Então ele está usando a combustão, ele está usando o elétrico, ele alcança 1000 quilômetros por conta dessa programação, né? É um modo de condução que você preserva a energia da bateria para ir rodando e conseguir alcançar essa autonomia. Para os carros híbridos, a gente tem alguma coisa desenhada além disso? Ou a gente tem o aprimoramento? O que vocês, investigando jornalisticamente na Mobiauto, descobriram a respeito de futuras tecnologias para esse segmento de híbridos? Tem alguma coisa no horizonte? O que se fala muito é sobre a parte dos elétricos, né? A parte da eletrificação, ok, mas tem a parte ainda de eliminar o combustível fóssil, seja ele diesel ou gasolina, ou trabalhar mais com etanol, que muita gente fala do híbrido a etanol, ou então procurar novos combustíveis, né? Seja a célula de etanol, a célula de hidrogênio. Tem carros já rodando assim, né? A gente tem o da Toyota, que eu não me lembro o nome. Mirai, exatamente. Então ele roda hidrogênio. É célula de hidrogênio. Isso. Só que a BMW tem modelo também na Europa com... Eu acho que eles fizeram um X5. Acho que foi. Ano passado eles apresentaram um X5 assim. Mas é um projeto muito embrionário ainda, assim. O problema é que o tanque tá muito enorme, distante. né? O tanque do carro? É. Não sei te dizer, eu sei que a estrutura é muito complicada, assim, porque você tem muitas regras para armazenar hidrogênio, você vai precisar trocar o tanque do posto. Você tem que porque, assim, praticar a eletrólise dentro do próprio carro, entendeu? Tipo, não é uma coisa simples de se fazer. Exato. Porque, por exemplo, o tanque de combustível de um posto, né, o armazenamento, ele tem ali suas regras, de tempos em tempos ele tem que trocar aquele armazenamento por conta da corrosão, etc. O hidrogênio é ainda mais cedo, então para você montar toda essa estrutura de hidrogênio, seja onde for, não é só no Brasil, na Europa mesmo, é um processo complicado. Se fala muito de hidrogênio verde e tal, que é um potencial do Brasil assim muito grande,
há muitos estudos em relação a isso, porque aí você amplia ainda mais a questão de uso ecológico de um combustível, né? Porque você não vai fazer uma extração, você usa energia solar e afins. Então o Brasil lidera muito nesse ponto, mas ainda assim é muito difícil de você emplacar isso numa frota muito grande, porque Pelo custo, né? o custo, a demanda de burocracia, de estrutura e afins. Então, a Nissan fez anos atrás aqui no Brasil um estudo que se chama SOFC, que é com célula de etanol. E aí aqui para o Brasil seria perfeito, porque você para no posto, enche ali teu tanque de etanol, e aí toda a eletrólise, todo o processo que precisa ser feito para retirar a eletricidade dali, porque ele vai usar o etanol para retirar hidrogênio, e aí... Ele quebra a molécula, Exato, né? isso. E aí a energia elétrica que ele dessa extrai quebra dali, que é o que sai vai da gerar quebra. a propulsão. Exatamente. Isso, exatamente. E no caso da Nissan, que a gente estava falando do etanol, esse carro ele não tem motor a combustão, ele é um carro elétrico, e o etanol ele passa por um processo físico-químico de quebrar essas moléculas para extrair o hidrogênio, e aí esse hidrogênio que gera toda essa composição desse trabalho de quebrar a molécula, ela gera energia, né? Quando você quebra uma molécula, você gera energia, e essa energia é aproveitada pelo carro para rodar. Então ele teria autonomia aí de 600 km com um tanque de 40 litros de etanol. Um consumo bizarro. Bom, vamos lá. De bom, no caso. Sim. Ótimo, né? É. Falamos do híbrido leve, do híbrido, do plug-in. Vamos para o 100% elétrico, que é o BEV. BEV. Battery BEV. Isso. Electric Vehicle. Electric Vehicle. E aí? Isso, eu acho que... O Dolphin é um carro que ele quebrou os paradigmas, isso é muito importante falar, porque ele aumentou bastante o volume de vendas, mas o Brasil não tá pronto, assim. Acho que são dois problemas no Brasil, né? O primeiro é a estrutura. Então, acho que esse é o principal de todos, assim. É o que mais faz passar raiva. Você tem poucos carregadores ainda pro tamanho de uma cidade como São Paulo, por exemplo. É muito engraçado se você abrir o PlugShare, que é um aplicativo que tem ali os pontos de recarga. Onde eu moro, por exemplo, do lado de cada ponte... Não, do lado de lá da ponte, a gente tá do lado que segue sentido Santo Amaro, né? Não, ao contrário, a gente tá do lado vindo de Santo Amaro, mas de qualquer forma eu tô do outro lado, sentido Santo Amaro. A gente tem, tipo, 2 ou 3 pontos de recarga, Sim. enquanto do outro lado, Vila Leopoldina e afins, aí ali já tá mais recheado de carregadores. E aí se você expande o mapa e vai pra Zona Leste, Zona Norte e tal, aí fica ainda mais difícil de achar carregador. Cara, a ABC Paulista, onde eu moro, não tem. A Se BioID... encontra em shopping, cara. É isso. E é péssimo, tipo, é carregador de 7 ou 11 kW. E aí a BioID agora anunciou que vai fazer um corredor de carga, De carga. né? De 600 pontos, mas serão todos pagos. E assim, tem que entender que o quilowatt também não é barato, assim. Enquanto na sua casa você pagaria uns 60 centavos... Acho que em São Paulo tá tipo 80, 80 e poucos. Você vai pagar Depende 2... da bandeira, né? Se a bandeira vermelha. Num Shell Recharge você paga 2 2 e e pouco. Não é... A conta ainda é favorável em termos de economia com relação à gasolina, mas existe a vantagem de você sair quase instantaneamente quando você abastece um carro. Exato. Então, esse é o maior problema. E acho que o outro grande ponto problemático ainda é a desvalorização, né? A gente vê aí carros elétricos perdendo 100 mil reais de valor em a gente fez até um texto na revista Mobiauto sobre isso. Exato. Os carros perdendo valor, assim, absurdo, de um ano pro outro. Então, não é coisa de 2 ou 3 anos de uso. Você encontra, por exemplo, 500Z, que era 269. Quando chegou, por um carro 150. pequeno. É um carro pequeno, vale lembrar. 270 mil reais, basicamente. E você encontra agora ele por 150 com um ano de uso. Deixa eu fazer uma provocação aqui com vocês. Eu falo já da recarga, mas para não perder esse gancho. Isso não seria muito mais culpa dessa flutuação maluca
que as próprias montadoras impõem aos preços dos carros. A gente tem exemplo de Peugeot que reduziu R$100 mil o preço do carro 0 km. Então, naturalmente, a depreciação vai ser acentuadíssima. Sim. Na hora que você tiver um padrão mais normalizado de preços, como os carros a combustão têm, a tendência não é que as perdas sejam menores? Não, eu concordo 100%. Eu acho que as fabricantes têm culpa também, né? Porque dá essa competição pelo preço, por um carro com preço mais agressivo. A Renault, ontem, a gente está gravando um dia depois da Renault anunciar que o Kwid volta a ser o carro elétrico mais barato por 99 mil. Então, tem culpa. Quem comprou um Kwid elétrico A 150 a mil 150 reais. mil já tá perdendo 60 agora de cara. De cara. Eu quero ilustrar, então, em cima disso, eu quero ilustrar uma pesquisa que eu fiz que mostra o seguinte. Renault Kwid elétrico hoje está sendo vendido, então, no Brasil por R$100 mil. Sim. O Renault Megane E-Tech custa 280. Sim. A conta é simples, 2,8 vezes mais caro, quase o triplo do preço. Sim. Quando você compara esses modelos na Europa, lá não existe Renault Kwid, lá é o Dacia. Sim. Spring. Né? Uhum. Spring. Ele custa 18.600 euros. Certo. E o mesmo Megane E-Tech custa 30 mil euros. Ou seja, um pouquinho mais do que a metade, sendo que aqui ele é praticamente um terço. Não, 18 para 30 dá quase o dobro, né? Dá um pouquinho, 18 para 30 dá um pouquinho acima da metade. E no caso do Brasil, é praticamente o triplo. É. Então, a pergunta provocativa, a pergunta sacana é a seguinte: é o Kwid que está sendo vendido muito barato aqui no Brasil ou o Megane que está sendo vendido muito caro? Porque os dois carros vêm de lá. Eu acho que às vezes rola até uns... Assim, eu acho que as empresas foram pegas de calça curta aqui, sabe? Porque a gente tem o lançamento do iCar, tem o lançamento do próprio Kwid. E quando o Kwid chegou, ele tinha uma proporção parecida com a que tinha na Europa. Uhum. Porque a gente tinha o Kwid 150 mil, o Megane chegou a 280. Então é um pouco acima da metade também. Mas são carros muito simples. O Kwid E-Tech é igual a um Kwid normal. Combustão. É, a combustão. Ele não tem nada além disso. A mesma Acho coisa. que ele tem 2 airbags a mais. São 6. Acho que é. Mas assim. Mesmo Não assim, justifica. Não justifica os 70 mil reais a mais. E aí chega um Dolphin que pega todo mundo e fala assim, cara, olha aqui, eu tenho um espaço interno de um Corolla. E eu custo metade E desses caras. eu custo metade dos carros que eu deveria competir. Eu tô aqui, ó, com um subcompacto, que é pequeno. E eu ofereço muito mais que ele e eu tenho muito mais espaço interno. Porque o Kwid é um carro apertado. É um carro pro dia a dia. Só que o Dolphin é um carro consideravelmente grande, assim, por dentro. Você tem um espaço interno bem legal. 2,70 m de entre-eixos. Exatamente. Então, assim, aí que começa o erro. Assim, Elas não esperavam, provavelmente, essa por isso que invasão eu falei. chinesa. Assim, Pegou de calça curta, entendeu? A BYD chegou muito agressiva. Então, Sim. eu vou colocar 150 mil reais aqui. Beleza. Só que aí chega um outro cara que é bem melhor. Ali, em dimensões e tudo mais. Põe 150 mil, assim, os caras não conseguem vender, cara. Mas para responder, tem a culpa das fabricantes, né, nesse bolo de preços. E tem também ainda a desconfiança, os problemas de estrutura, que nem todo mundo quer embarcar num carro elétrico ainda. Mas eu acho que o carro é que passa essa dúvida às vezes, sabe? Porque você pega o próprio Kwid e o iCar. O iCar é um projeto chinês. Ele não emplacava também. E porque o Dolphin vem e emplaca, entendeu? Eu acho que tem muito do que, assim, do Não, que é a mas montadora, o que ela representa, Não, mas o aí- que ela quer. Tudo bem, mas E aí o que o o carro Fiat representa. deveria emplacar. Mesmo sendo 500, basicamente 2 lugares e tal. Eu sei, mas aí é uma relação que o carro chegou 110 mil reais mais caro do que o Kwid, que é um carro mais ou menos do mesmo tamanho. Mas Entendeu? aí é um Fiat e tal. Mano, mas são carro 270 europeu. mil reais, velho. O Eu Seicento, concordo né? que... Você compra um Eu concordo. Commander, tá Você ligado? compra quase 2 Kwid elétricos. Hoje em dia compra. Hoje em dia compra. Exato. Eu concordo, mas eu acho que a desconfiança tá em cima do carro elétrico em si, não necessariamente da marca. É que eu acho que agora as coisas começaram a melhorar porque as pessoas pensam assim, o que eu compro por 150 mil reais? Porque é uma discussão que a gente tem muito grande quando a gente vai fazer comparativo. Será que as pessoas realmente comparam
categoria com categoria, ou eu tenho 150 mil reais no bolso, eu vou comprar o quê? Entendeu? Nesses 150 mil reais no bolso, eu vou comprar o quê? Você tem um T-Cross, você tem um Creta, você tem uma Toro de entrada, você tem uma HRV, e aí você tem um Dolphin. Eu preciso contar uma história aqui que reforça o que você está dizendo. Eu acho que as pessoas não compram carro por segmento, eu acho que elas compram por bolso. Por bolso. Uma vez eu estava numa concessionária, quando existia Daimler Chrysler, eu estava Sim. numa concessionária em Fortaleza, que os showrooms das duas marcas eram juntos. Então, na verdade, no mesmo showroom, você tinha carros Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler e Dodge. As 4 marcas, na época, todas juntas. Entrou um cliente que estacionou uma Pathfinder, uma Nissan, na porta. Ou seja, o cara tinha um SUV. E ele entrou interessado em comprar um... Ele chegou pedindo o seguinte: eu quero ver aquele Mercedinho de 2 lugares. Era o SLK. Olhou o carro, gostou, mas aí do lado ele viu um PT Cruiser. Ele falou: nossa, parece um Plimuzinho que eu tive, que meu pai teve 50 anos atrás. Que carro bonitinho, quanto custa esse carro? Custa, sei lá, menos da metade do que custa o Mercedes. Então não deve prestar, então não me interessa, não quero. Mas e aquele grandão ali? Era um Chrysler 300C. Resultado. Pouca coisa, né? O cara chegou num SUV, interessado num Roadster, foi para um... Qualquer coisa. Foi para um qualquer coisa, que era o PT Cruiser. Não dá para entender o que ele é. E acabou comprando o 300C. Como que você consegue... Nós e as montadoras, como que você consegue mapear esse tipo de cliente? Impossível. Que hoje ainda melhorou um pouco porque as pessoas elas vêm, às vezes, com um pensamento mais nichado. Tipo, cara, eu quero comprar um SUV. Até tanto. Mas assim, no geral, as pessoas pensam, eu tenho tanto de dinheiro, sei lá, 150 mil reais, o que eu consigo levar para casa? E aí que entra, porque assim, você pega 150 mil reais para levar o Kwid para casa, as pessoas ligam diretamente aquele Kwid ao Kwid de 70 mil reais. E hoje existe muito status, entendeu? Qual vai ser mais status? Você chegar com HRV, com T-Cross ou com Kwid, que seja elétrico? Só que o Dolphin, ele vem e muda. O Dolphin conseguiu isso, ele é um carro que né? ele tem uma presença melhor, entendeu? Ele tem mais espaço, é um carro que ele vem... É vendido como uma super tecnologia, porque a BYD vem como uma empresa de tecnologia. Aí tem aquela coisinha que faz assim, né? Que todo mundo a tela adora. vira, tem karaokê, é um carro diferente, entendeu? E aí você fala assim, pô, por 150 mil reais eu consigo levar um Dolphin. Então muda, eu acho, um pouco isso, sabe? A cabeça do brasileiro mesmo. Então, olha que coisa doida. Aí chega o Hora, que é mais potente e bem mais bonito e nada. Mas eu acho que é o efeito do imediatismo da chegada. Da chegada, o Dolphin chega primeiro, vai pra loja e já no preço causando. O Hora teria que chegar mais barato, entendeu? Eu acho que pra fazer o mesmo efeito, o Hora tinha que... 30 mil reais, sei lá. É isso. Então, assim, agora... Porque assim, a gente compara o Dolphin Plus, que é o mais caro, contra o Hora GT, o Dolphin Plus, ele é mais potente. Então, quando a gente pega no degrau de baixo, que é o de entrada, que é o de 150 mil ali, o Hora é um carro bem melhor. Mas se eu não me engano, esse de entrada, no atual mix de vendas do Dolphin, por volta de 75%, estão concentradas nessa versão de 150 mil. Acho que só 25, 30 no máximo do modelo mais alto. Quer dizer, é o carro de 150 mil que realmente fez esse barulho todo no mercado, né? É o que faz sentido, né? Porque, no fim das contas, se a gente pega o Dolphin, por exemplo, o Dolphin Plus, é uma diferença grande de valor ali. Porque o Dolphin Plus, assim como o Hora GT, já vou encostar mais nos 200 mil. Um carro que ele vai entregar basicamente a mesma coisa, tem alguns equipamentos a mais, só que aí entra naquilo que a gente estava falando. Quando ele compara com os outros carros ali que ele pode levar por esse preço, aí a régua tá mais lá em cima, né? Então aí já fica um pouco mais complicado para esses carros. Aí é para quem tem o gosto realmente de ter um carro elétrico, não tá pegando um carro elétrico só como uma opção contra os concorrentes ali. É o que eu acredito. Me parece que o ticket médio para venda de carros em 2023 foi em torno de 110 a 120 mil reais, né? Pela primeira vez, a gente falava de Dolphin, pela primeira vez
a tendência é que a gente tenha um carro elétrico abaixo do ticket médio, que significa que muito mais compradores dentro desse universo de mais de 2 milhões que compram carro zero todos os anos vão ter acesso ao elétrico puro, que é o Mini Dolphin. O que vocês sabem a respeito? Esse carro acho que chega no final de fevereiro, início de março, mas o que vocês sabem a respeito de preço desse carro e qual o barulho que ele vai fazer no mercado? A gente fez uma apuração junto com as concessionárias, né? Inclusive, depois que a gente deu, todo mundo começou a publicar, que o Dolphin realmente chega nessa faixa nesse período, né? No fim de fevereiro, começo de março. E que seu preço vai ficar próximo da casa dos 100 mil reais. Tem muita gente falando em 99, o que a gente apurou foi a partir de 110 e que chegaria a 120, provavelmente vai ter... 99 deve ser o preço de lançamento ali pra fazer barulho. Exatamente, aí deve ter alguma versão um pouco mais cara, deve ser a versão... Como o Dolphin veio com 2 versões, assim, deve ser com ele também uma versão que vem aí aos 110 e pode chegar no 120 com talvez pacote. E vai ter a diferença de questão de lugares, né? Porque ele vai ter versões de 4 e de 4 e 5 5 lugares. Isso é importante falar. Então, provavelmente, essa versão de entrada dos 100 mil reais vai levar só 4 pessoas. E ele tem dimensões de um subcompacto. Então, a gente pode falar aí, como a gente vê o Mob no mercado, o Kwid no mercado, é mais ou menos a dimensão que ele vai ter. E o legal é que esse carro não chamava Dolphin, né? Ele vai chamar Dolphin aqui no Brasil, Dolphin Mini. Tanto que a gente tratava ele como Xiaogu, que é o nome dele na China. que é o nome dele na China. Todo mundo ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. E quando aparece a primeira vez que esse carro apareceu pros concessionários, a placa, Dolphin Mini. Ele vai ter o nome, pelo que eu vi até agora, só no Brasil esse nome, né? Só vi aqui. E qual o tamanho do barulho? Do barulho que um carro nessa faixa de 100 mil reais, 100% elétrico, considerando que o Dolphin já fez com 150, o que um carro de 100, 110 vai provocar no mercado? Acho que a grande vantagem do Dolphin Mini, além do preço, é que ele vai manter uma autonomia interessante. Estão falando entre 300 e 400 quilômetros, mas nos testes gringos, então aqui vai cair aí para 220, 230, até... Que é muito bom, né? Até Para proposta. 300 e tal, por aí. Então, é um carro voltado para o uso urbano, né? Não é um carro para viajar, mas ainda assim mantém um espaço muito relevante, porque o entre-eixo dele é próximo do Dolphin. Sim, talvez até a mesma medida. E um ponto bem interessante que a gente apurou aqui também, tem até texto lá na revista Mob Auto para ver tudo certinho, mas esse carro, em alguma versão, ele vai ter itens que nenhum Dolphin normal tem. Então ele vai ter algumas coisas, ele vai ser um pouco melhor acabado assim, em algumas versões. Justamente essas versões são mais caras, que vão concorrer com os hatches compactos mais caros também. Um HB20 completão. Um Polo completão. Só que assim, vai ter coisas que esses carros não têm. Que até o que os concessionários falaram pra gente, vai ter itens tipo um ajuste elétrico do banco. Meu, isso não tem. No segmento de hatches compactos a gente não tem. Entendeu? Então, assim, vai ser um elétrico concorrendo, como o Renan disse, a parte de entre-eixos já vai ser mais próxima dos carros dessa categoria, embora ele seja um pouco menor em tamanho, mas vai ser um carro praticamente páreo para os hatches, sendo um elétrico e pode ser mais equipado. Então eu acho que vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. E vai complicar a vida dos carros, né? Onix, HB20, Polo, exatamente. Ele vai cair no colo de todos esses modelos. Exatamente. E pega uma faixa de preço que é justamente onde as versões de topo do Onix atuam, né? E hoje o Onix é o hatch menos atualizado, assim, dos que a gente tem no mercado. Porque o Polo já teve atualização, o City, né, teve atualização, que acabou ganhando a carroceria hatch. O 208 mudou, o HB20 mudou, não sei se eu já falei HB20, mas mudou também. O Argo mudou, claro que o Argo mudou muito pouco, ele estava em degrau de entrada. E o Argo mudou para baixo, né? Ele mudou para baixo para abrir espaço para o 208, mas assim, são todos carros que, assim, o Onix amassava antes nas vendas e hoje ele tem problemas. Tanto que o primeiro mês do ano, janeiro, fechou como? Hyundai HB20 na liderança do segmento. E o ano passado a gente fechou com o Polo como líder. Então o Onix tá meio que sumindo nesse quesito. Ele vai ter ainda mais dificuldade por conta dessa faixa de preço que o topo dele é
mais baixo do que dos concorrentes, né? Aliás, você que acompanha o Mobcast, nos próximos dias a gente vai gravar um episódio específico para falar dos novos hatches e dos novos sedãs no mercado. Fica de olho que logo a gente bate um papo também Isso aí. sobre esses modelos. De volta para os elétricos, que mais que a gente tem nesse segmento mais de entrada previsto para ser lançado esse ano? Para o segmento de entrada, eu acho que boa parte das coisas vão ficar mais concentradas no Dolphin Mini. A gente tem o elétrico da Jaque, que tem um nome complicado de falar, e eu não vou saber falar agora, mas Eu nem me arrisquei. Né? é complicado. Eu Eu não sei se ele vai manter esse nome, talvez aqui no Brasil mude, né, para ficar mais fácil, como o Dolphin Mini, aconteceu com o Dolphin, já que o Dolphin pegou. Dizem que todos os carros da Jaque na China, com os respectivos nomes, foram rebatizados aqui no Brasil. Dizem. Então, talvez a gente tenha um carro que seja um nome diferente, mas assim, o interessante é a gente saber que ele é um hatch. Ele é um hatch já no com estilo porte ali de um do compacto. GWM, então. Do estilo do Hora 03. Retrozinho e Exato. tal. Mas é um carro que me agradou mais visualmente. Sim. Do que eles. E ele já é fruto da parceria com a Volkswagen, né? Sim, e isso é muito importante porque assim, a gente... os carros chineses, de uma forma geral, vai ser uma calibração diferente do que a gente vê nos carros que são vendidos no Brasil. Quando a gente fala dos carros que vem importado, né? Isso acabam sendo mais moles, isso de suspensão e tudo mais. Isso é um padrão de comportamento dos carros. Com a parceria que a Jaque fez com a Volks, os carros começaram a ficar mais parecidos com o que a gente tem aqui no mercado. Então a gente tem um EJS1 que ele já é mais durinho. A tocadinha... A tocada já é mais jeitinho parecida. de suspensão já é mais Volkswagen. Exatamente. Então, é isso que a gente espera desse carro também. E, obviamente, que ele tenha mais itens que o EJS1, que ele fique posicionado acima desse carro. E que, assim, é aquilo que a gente falou. O Hora precisava ter vindo mais barato que o Dolphin para fazer sucesso. Então, a expectativa é que ele também venha. Eu acho que é por aí do segmento de entrada, mas a gente vai ter muita coisa de elétrico pra cima, né? Acho que virando a casa ali dos R$200 mil, as coisas começam a virar mais. Até porque o próprio 2008 deve mudar, né? Facelift, né? Vai ter um facelift, ele vai ficar com a cara um pouco mais agressiva ali. É porque aqui no Brasil é muito complicado, porque a gente tem o E2008 da atual geração e a gente tem o 2008 a combustão, que é o da antiga. E que vai mudar esse ano. Que vai mudar, e todos eles vão... Aí vai ficar uma linha mais unificada. Todo mundo com a mesma cara. Exatamente, vai ficar todo mundo no mesmo nível ali. E o E2008 é um carro interessante. Que é mais um desses que cortou R$100 mil no custo. Não, o carro cortou R$100 mil, assim. E agora é um carro que aos 169 é bem interessante. Bem interessante, porque ele é um SUV com o preço de um hatch. Gostoso, né? De dirigir. Bonito, é um carro que tem uma presença absurda. É o padrão europeu, então imagina só, muita gente fala, a gente não tem carro do padrão europeu. Cara, tá aí. A receita tá aí. É um elétrico que entrega uma autonomia ok. Se bem que, vamos lá, esses novos carros chineses diferem muito do tal do padrão europeu ou isso continua sendo algo mais discursivo? O que vocês acham? Eu acho que... Depende da marca também, Depende da marca, mas eu acho que ainda tem uma distância a percorrer, principalmente em usabilidade dos itens tecnológicos ali, de painel, de central... Até assistências, né, cara? De condução. Assim, tem... Pelo menos as experiências que eu tive, assim... Alguns radares, eles não têm a mesma facilidade de fazer uma leitura de via como os carros europeus fazem, sabe? A gente estava até comentando esses dias aqui na redação sobre leitura de faixa. Tá falando sobre o Hyundai Creta, no caso. Que ele tem um radar que ele conseguia ver... Aqui já estava chovendo demais aqui, em janeiro. E ficava aquela lâmina de água em cima da faixa e ele fazia a leitura normal. Nos carros europeus, né? Isso é comum, eles conseguirem fazer a leitura. E alguns chineses que eu peguei já não tinha essa facilidade, assim. Mas, por exemplo, a gente tem europeus que não fazem, né? Tipo os Stellantis. Não, Exato. O do Compass, da Rampage. Sim. Que o que eu tava me referindo é mais quando a gente fala de importados. Né? Importado direto, mas não voltando, que a gente tem uma montagem aqui. Voltando para esses itens dos carros chineses, muitos deles têm alguns
algumas etapas complicantes para você usar a central multimídia, por exemplo. Às vezes não tem Apple CarPlay ou Android Auto, aí você quer desativar algum comando, precisa mexer em 4, 5 telas até achar aquele comando. Então acho que a maior distância está no quesito ali de usabilidade das tecnologias ali. Às vezes um painel que o comando que você precisa, a leitura que você precisa tá escondida e tal. Mas tem marcas que elas já estão invadindo a Europa ali. Sim. E aí elas tendem a ter um padrão, obviamente, mais próximo, assim. Mas Vão é se que não vem pra cá. ocidentalizar. Bom. Tipo a NIO, por exemplo, é uma chinesa que, assim, ela tem uns carros super legais, super tecnológicos. Eles estão ganhando bastante espaço na Europa. São carros só feitos que dentro da fábrica da Jaque. Então, só que são carros que não chegam, a gente não tem acesso aqui, né? E querendo ou não, a Volvo, apesar de ser tradicionalmente europeia, é cada vez mais chinesa, né? Cada vez. O X30 e o EX70. A gente tá falando de carros de entrada, o X30 é um. A gente pode entrar no assunto depois. Mas X90, no caso, são dois carros que vêm, né? Da Geely, né? Então, Só para pontuar, a Geely é a marca que hoje tem a maioria acionária da Volvo. É a exatamente. dona da Volvo. É quem comanda a parada. É E isso. estrutura, plataforma, essas coisas do X30 e do X90 vem daí. Tanto que o X30 é barato por conta disso também. Você está falando de EX30, eu tinha anotado aqui na minha colinha, tem vários lançamentos. Bom, metade do mercado hoje, 47, 48% das vendas de carros zero no Brasil são SUVs. Não seria esquisito concluir que boa parte dos lançamentos para carros elétricos também serão SUVs. Tem esse modelo da Volvo, 2 modelos da Chevrolet. O que vocês podem falar? E depois mais alguns de marcas premium que a gente fala depois de baseada. O que vocês diriam dos Chevrolets? O Equinox EV talvez deu uma atrasada, porque essa semana teve uma mudança de rumo ali nos Estados Unidos, alguns depoimentos falando que não, a gente vai fazer carro híbrido e tal. Ele vai chegar, mas talvez ele atrase um pouco. O que está mais perto é o Blazer EV, que aí é um... Não tem nada a ver nem com o Blazer que a gente conhecia lá atrás, nem com o Trailblazer que a gente conhece hoje. agora. É um produto completamente diferente, que não tem ligação com esses carros. Pode aparecer no Big Brother nesse carro. A gente acredita que talvez ele ou a Silverado seja o prêmio do Big Brother desse ano, Big Brother Brasil. Uma coisa interessante, antes da gente sair desse assunto, é que só pra vocês entenderem qual é o rolo da GM, ela tinha falado que não ia produzir carros híbridos. Exato. E que ela ia passar direto dos a combustão para os elétricos. E isso incluía todos os mercados, incluindo o Brasil. Exatamente. Só que nem todos os mercados... Os Estados Unidos já tá com problema com os elétricos. E a realidade do Brasil não tem como isso. Então eles estão meio que nessas últimas semanas mudando os planos e vão voltar a caminhar para os híbridos de novo. Não vão desistir dos elétricos, mas vão ter híbridos também. Então esse é o rolo que tá. Entendeu? Tipo, porque se eles forem realmente desenvolver híbridos, eles estão muito atrasados, né? É mais natural. A General Motors descobriu que ela não estava certa sozinha. Exatamente. É que assim, as marcas, elas têm se posicionado de alguma forma, né? Da mesma forma que a Toyota errou quando deixou de sair na corrida dos elétricos e ficou super atrasada, a GM agora pecou por falar que não ia produzir híbridos. Quis usar demais. Mas só pra gente arrematar o Blazer, é um carro que tem essa pegada mais esportiva. Essa é uma versão, essa que tá aparecendo na tela, é uma versão mais simples. Ele vem pra cá no Brasil provavelmente na versão RS, que aí tem um visual ainda mais agressivo. Deve ser mais completo também, né? Ele é um crossover. Lembra até o Megane, não lembra? Em termos de proporção e tal, sim. Mas é um carro legal. Vão vender aqui como SUV, né? Interessante que uma curiosidade é que esse carro ele apareceu no filme da Barbie, né? É verdade. E quem desenhou esse carro foi um brasileiro. Inclusive a gente tem a história, a gente contou tudo na Mob Auto, na revista. Das pessoas que desenharam esse carro, o croquis inicial é de um brasileiro. Que trabalha na GM lá. Então isso é muito legal. Vamos lá. Alguns modelos, então, premium. Audi Q6, BMW iX2, o próprio Volvo X30, Porsche Macan.
Acho que desse grupo aí, os dois grandes revolucionários é o Volvo X30, que vai vir num preço muito competitivo, e o Porsche Macan por uma mudança de paradigma, né? Uma marca esportiva, né? Com alma esportiva, que quando criou SUVs lá com Cayenne, já recebeu muito hate, mas a galera viu que precisava pagar as contas. Pra você ter um 911, você tinha que engolir o Cayenne. Agora, para você continuar tendo um 911 emitindo um monte de poluição e divertindo todo mundo, você vai precisar ter carro elétrico. Mas o que eu acho legal do Macan é porque é um carro que eu gosto, assim. Não sou tão fã de SUVs, mas pra mim a dimensão é a proporção que é mais Máxima legal. pra você usar. Porque o Cayenne parece um sobrado com V8, é muito legal de dirigir, mas ele é um carro gigante. Sim. Aqui, centro urbano, é complicado de andar com ele. Né? O Macan tem uma medida Esse muito tem boa. uma medida legal de andar no E eu tenho uma trânsito. expectativa muito grande, porque eu estava há pouco tempo no Autosport e um dos meus parceiros lá, o André Chão, foi dirigir esse carro lá fora e ele falou que esse carro é um absurdo, assim. Chega a ter mais 600 cavalos, né? Então. Uma versão top. E é um SUV que para ele seria um compacto, né? Aqui, médio para grande, mas a gente tem um carro pequeno que vai entregar mais de 600 cavalos, cara. E é muito torque também, né? Eu não lembro, eu acho que tá na faixa dos 80. Eu não lembro agora, só de cabeça, mas eu acredito que seja isso. 80 kg força-metro de torque. Cara, um carrinho desse. Assim, é bizarro, entendeu? É bizarro. Mas assim, as minhas expectativas estão muito altas quanto ao X30. Até pra entender como vai ser. Porque muita coisa mudou desde que a Volvo apresentou esse carro. Assim, eu acho que esse carro esfriou muito. Sabe? Esse carro a Volvo demorou pra trazer. Né? Esse carro começou a ser apresentado lá em agosto, se não me engano. Que a gente foi conhecer. E esse carro tem algumas coisas interessantes. Ele tem 2 baterias diferentes. Então, são algumas versões. Todas elas com um motor. E eles prometeram que ia trazer uma com 2 motores elétricos. Seria mais potente, obviamente. E esse carro estava prometido para esse primeiro semestre. Mas ao que tudo indica, ele não vem agora. Então ele vai ser cozinhado mais um tempo. E deve subir o preço. Exatamente, porque tem mudança de alíquota de importação. Esse carro tava na faixa dos 220 mil, 230 229 mil preço inicial. De lançamento. É o preço de um Compass. Para um carro que tem um porte de um T-Cross, mais ou menos. Mas é um carro premium. Ele é muito bem acabado. Mas a grande situação que rolou aí é que eles apresentaram esses números de preço antes de começar aquele lance da taxa de importação, né? O imposto de importação subiu. Eles não vão manter o preço, vão aplicar no carro. E aqueles preços que as pessoas viram lá atrás não vão ser o que vão valer agora. E eles não têm planos para fabricar aqui e diminuir isso, né? Então... Não, exatamente. Então, assim, aqueles 230 mil que o pessoal tava esperando vai subir. Entendeu? BMW i5, acho que o único sedã previsto 100% elétrico, é isso? Sim, eu tenho bastante expectativa porque o i4 é legal, o i7 é um espetáculo e eu acho que o i5 também promete bastante. O i7 é uma sacanagem de carro, assim. Porque eu lembro uma vez que eu fiquei impressionado com o Range Rover, né? Que ele tem aquela parte da poltrona de trás que empurra o banco pra frente e você fica quase num leito. Aí o i7 vem, faz a mesma coisa e desce uma tela de 31 polegadas. Que você consegue conectar até o seu videogame. Você faz basicamente um cinema. Você faz um cinema. Ele tem uma função que é praticamente um cinema. Assim, é bizarro. Fora que ele é grande. Pena que tem um problema, né? Um carro daquele tamanho, com porta-malas, Porque existe um problema muito grande, que aqui no Brasil, se o carro não tem o pneu run flat, ele tem que carregar um step. Só que isso não se aplica a todos os mercados. O i7 vem sem o run flat e em outros mercados ele é vendido sem o step. Só com um sprayzinho ali a parte de fazer o reparo. Aqui no Brasil, obviamente, o carro não está preparado para ter um espaço para caber um step daquele tamanho. E aí o porta-malas, um Série 7 elétrico é pequeno. É meio bizarro. Aí você pode correr o risco de deixar o step em casa e usar o porta-malas.
Mas Ou é só levar o conta em risco, né? Ou levar o step pra passear Exato. e aí fica sem porta-malas. É. Não, assim, obviamente cabe muita coisa ainda. Assim. Não é a mesma coisa você pegar um carro pequeno e colocar um step ali no meio, mas se perde, né? A gente começou o nosso papo aqui falando dos carros híbridos, vamos falar então dos lançamentos de híbridos para esse ano. E aí eu já pergunto para vocês aquele que deve ser o lançamento mais aguardado, que é o Yaris Cross. É isso? É isso, seja pelo renome da Toyota, né, que já faz o seu nome nesse mercado, com Corolla Cross e tudo mais, e seja por ter um compacto agora, híbrido pleno, um SUV compacto, híbrido pleno e tal, flex, são junções de muita coisa que o consumidor quer, né? Quer um SUV, quer um SUV econômico, então um híbrido. Ah, mas um híbrido só a gasolina? Não, bebe etanol também se você quiser. Então, e com a confiança da marca Toyota, né? Então, a expectativa é muito grande para esse carro. O pessoal da Autosport já dirigiu, foi lá para o Chile para dirigir. E deve chegar no segundo semestre. É bem provável que fique mais pro fim do ano esse carro. Esse carro já foi flagrado nas ruas Sim. no ABC, rodando já para testes. Eu Novo acho, motor 1.5 híbrido. o que eu acho legal nele é que ele tem um visual bem bacana, assim. Geralmente a Toyota ela é muito conservadora. As marcas japonesas são muito conservadoras no design, né? E ele é um carro que ele chega bonito pra caramba. E a estreia da Toyota nos SUVs compactos, que é Exato. o grande filão do mercado nacional hoje. Exatamente. Né? E assim, pensando na faixa de preço que o Yaris, que o Toyota, o Corolla Cross no caso, atua, é esperado que esse carro venha mais barato. Assim, claro que a versão de topo pode ali brigar com a de entrada do Corolla Cross, mas certamente esse carro vai estar ali nos 150 mil. É isso que eu ia falar. Ele deve chegar bem com uma faixa de preço mirando no HRV. Sim. Que é um SUV compacto, mas é um SUV compacto que é um pouco mais caro, né? Ele não tem as versões ali que a gente vê, tipo, no Renegade, no T-Cross. Exato. O Creta, só o E Action tá vamos barato combinar, e tal. eles, as duas marcas sempre se espelham, né? É, Uma sempre olha o que a outra faz. é isso. Toyota Mas- e Honda sempre... O que é legal porque esse carro ele já vai vir híbrido, né? Então, assim, ele vai brigar na mesma faixa de preço com o Honda HR-V, mas o Honda HR-V ele tem as versões 1.5 aspiradas e tem 1.5 turbo. Então, assim, ele não vai ter, por enquanto, né, que a gente saiba, um esquema híbrido. E isso acontece porque essa plataforma é mais simples do que a do Corolla Cross e a do Corolla, né? A gente fala de TNGA, que é uma plataforma realmente da Toyota, e essa é uma DNGA, é uma simplificada e vem da Daihatsu, e é uma das empresas que pertence ao grupo Toyota, Sim. mas para mercados emergentes, né? Então, é por isso que esse carro também vai conseguir se posicionar nesse preço. E aí a expectativa fica por conta do motor, né? A gente tem matérias falando que vai ter um novo motor 1.5 híbrido, né? Mas existe também a possibilidade das versões topo ali ter o O 1.8. 1.8, que já é o do Corolla Cross e do Corolla. É bom porque, assim, se a gente para pensar no custo, no bolso, né? Quanto maior a escala de produção de qualquer que seja a peça, mais barata ela fica, né? Então, é importante, principalmente pros carros híbridos e elétricos, nesse sentido que acaba tendo peças de bateria, essas coisas mais caras. Uma invasão chinesa, não só de novos carros, mas de novas marcas. O que está chegando por aí de híbridos chineses? Nossa, tem bastante promessa, né? Mas eu acho que a parte de Omoda e Jayco, eu acho que é o que mais pega, por enquanto. Esse nome da Jayco que Tem que ver como vai ficar, né? vai ser... Você começou a rir, eu já tava me perdendo aqui já. Quando a gente fala Jayco, ok, mas quando a gente vê escrito, vai ficar esquisito, não vai? Olha lá, talvez olha lá. soe um palavrão aí no meio. Né? Então, Pro pessoal entender, as duas marcas fazem parte do grupo Chery. que não tem relação com a Caoa Cherry no Brasil, Sim. mas que vai vir numa operação separada. Exatamente. Caoa Chery no Brasil vai seguir, por enquanto. É parecido com a situação de Hyundai. Tem Caoa Hyundai Motors Brasil, que cuida de HB20 e Creta, e Hyundai Caoa, que cuida de Tucson e demais importados. Assim, não tem nada falando sobre eles começarem a produzir carro no Brasil, essas coisas. A Caoa Chery hoje monta os carros no Brasil, né?
E... Não, eles pensam em ocupar uma parte lá Sim, de Jacareí, né? Mas, é um- assim, muito iniciante essa ideia É, ainda e tal. tem que ver se vai pra Tem que frente. negociar lá com a Caoa. Mas muitos carros, eles são carros da Chery. Esse aí, ó, o Jayco J8. Ele é um carro, assim como também tem o J9. São carros que são os Chery. Então, o Chery Tiggo 8 e o Chery Tiggo 9 É uma variação de são... luxo. Exatamente, Luxo são não, carros mas premium correspondentes. desses carros. É porque os J8, por exemplo, é um carro que foge um pouco O do design. convencional do que eles fazem, mas a maioria dos carros da Jayco são mais carros de um perfil mais aventureiro, coisas do tipo. Então, a ideia deles seria, tipo, vender carros como um Bronco Sport, basicamente, entendeu? Seria algo mais nesse nível. Pra separar, né? Eles têm a Chery, então tem a Jayco, que é um braço que faz isso, E o Moda e é o um mais Moda, premium. exatamente, e com um perfil mais jovem. Então, por isso que a gente tem o C5 e o E5, né? O C5 é o híbrido, e ele já tem um visual mais jovial, assim. O E5 é só ele elétrico. E assim, eu pude conhecer os dois, e o E5 tem um acabamento bem melhor do que o C5, assim. O C5 é um carro que, assim, pelo que eu olhei, é um carro que ele tem que custar 160, 170 mil reais no máximo. Pelo que É. oferece de acabamento interno. Vocês sabem que o mercado chinês esse ano vai vender 30 milhões de automóveis e comerciais leves e tem Muita coisa. e tem uma outra 10 vezes mais que a característica, tem uma outra característica lá que é a seguinte: não existe em nenhum outro país uma quantidade de marcas tão grande quanto na China. Porque na China você tem absolutamente todas as marcas do mundo. Na Europa você não tem as chinesas, nos Estados Unidos você não tem marcas francesas, praticamente não tem as italianas, não tem as chinesas e assim por diante. Na China tem tudo. Primeira vez que eu fui para lá, 11 anos atrás, perdão, eu fui em 2011, 13 anos atrás, as marcas chinesas representavam 37% do mercado chinês, os outros 63 eram de marcas japonesas, europeias, americanas e assim por diante. Hoje é 60. 60 chineses. 60% das vendas dos 30 milhões, 18 milhões de automóveis e comerciais leves que serão vendidos esse ano na China serão da Omoda, da Chery, da BYD, da Jack Motors, da Great Wall e assim por diante. E é curioso porque eles investem muito nessa criação de novas marcas. Os mesmos grupos muitas vezes têm 2, 3, 4, 5 marcas, né? Você explicou que a Chery tem essas duas marcas. Tem Exceed ainda também. A própria e tem aquele Exceed. A própria Great Wall tem umas 3 ou 4 marcas e a gente tem novidade chegando também da Great Wall esse ano entre os híbridos, que é uma picape. Como que vai ser isso? A Power, ou Power, ou Power, como que a GWM quer chamar, mas que é outro carro que vai ter problema de pronúncia no Brasil, né? Não vai ser a primeira picape híbrida do Brasil, porque a gente já tem a Maverick. Mas ela deve ser fabricada no Brasil em algum momento, pelo menos está nos planos da GWM. Ela tinha a missão de iniciar a fábrica, mas como o Aval tomou o protagonismo ali, aí a GWM falou, não, vamos fazer primeiro o Aval H6 e depois a gente faz a Power. Picape chinesa costuma ser maior do que as concorrentes, então Sim. ela vem com um porte maior do que Hilux, maior do que Ranger. A grande questão que fica é que ela muito provavelmente será a gasolina. Né? Não temos notícias de um turbo diesel híbrido, então deverá ser a gasolina. E aí talvez... Será que tem? Eu nunca vi. Tem um híbrido com... Tem leve, né? Tem Híbrido MHEV. leve tem. A Hilux, por exemplo, o híbrido é É. MHEV. Então vem a gasolina e aí talvez se encontre alguma resistência no Brasil, né? Tem que ver como eles vão fazer para driblar esse problema. Eu acho que vai muito do posicionamento, né? Hoje a gente tem... É que assim, a gente tem a RAM, que é a picape a gasolina.
Só que... Mas aí é lá em cima. É lá em cima, é bem entendeu? aceito, né? Exatamente. Tem que ver como vai se posicionar. E o que é a tanque? É porque assim, a promessa inicial da GWM era que a gente fizesse, como se eu fosse lá construir o carro, né? Mas como se aqui no Brasil... Ô, Oswaldo, bem-vindo. Oswaldo Ramos. É como se... A promessa inicial, quando teve o evento com o Alckmin e tudo mais, era que teriam dois carros, basicamente da mesma plataforma e mesma motorização, sendo construídos lá na fábrica a partir do dia 1º de maio desse ano. Então, a Power, né, que nem o Renan falou, que ia começar a linha de montagem. Ela seria uma picape híbrida flex, e a plataforma dela é um chassi cabine, né? Então, uma estrutura convencional de picape média. E o tanque é um carro que tem a mesma estrutura. Então, todas as apostas... É o SW4. É o SW4. Exatamente. da GWM. Então, quando eles anunciaram lá que eles teriam uma picape e um SUV que compartilhavam a mesma tecnologia e mesma estrutura, o tanque foi o nome mais falado. E para entender, a GWM também separa suas marcas. Então, Isso. o tanque é uma marca de SUV off-road, aí, chassi cabine. A Power vai ser uma marca de picapes. Haval é uma marca que vai ter SUVs, o H6 e futuramente o H4, que... É muito complicado, porque assim, na China, GWM é como se fosse a Stellantis. É isso. Sim. A Power seria a Ram. Jeep seria tanque. Basicamente isso. No Brasil, o GWM é marca. Ela entrou como marca. Exatamente. E aí ela tem as confunde todo submarcas. mundo. Aí tem a... O Hora, que é... Tanto que o o Hora é Hora- uma marca. É, Exatamente. o Aí modelo aqui, é o 03. o Hora virou... Lá fora ele chamava Funk Cat. Exatamente. Aí aqui o Hora agora é o modelo, 03 é a versão. Raval é modelo, H6 versão. H4 vai ser outra versão. Só que assim, na hora que você vai ver, não fecha a conta, porque o Raval H4 quase não sai esse nome. H4 é Esse aí? difícil. Cara, ele não tem nada a ver com o H6 e ele vai ficar como uma versão no Raval, entendeu? Se ele continuar com esse nome, aí vai confundir geral. Assim, porque é meio Porque não tem uma perdido. comunicação falando de comercial mesmo ali na rua, você apresentando uma loja, por exemplo, de Raval. Não, a loja é GWM. E aí Entendeu? você tem o Raval e você tem o Hora no mesmo lugar. Não tem uma loja Stellantis que venda Fiat, Citroën, Peugeot, etc. Aliás, faz 200 anos que a gente digita BMW. Então ali quando você vê GMW, foi erro de digitação, É verdade. tá? Porque a gente tá acostumado com BMW, então Exatamente. às vezes sai errado. É GWM. Mas, que mais? Tem Commander, que vem híbrido esse ano também, né? A Stellantis tem alguma coisa. A gente não consegue cravar qual que vai chegar primeiro, porque ela pode acordar amanhã e falar, não, tá bom, vamos lançar a linha 2025 do Pulse, e ele já vai Híbrido vir agora. com o MHEV, né, com o híbrido leve. A promessa é de que a Stellantis vai ter um híbrido esse ano. Mas assim, é muito complicado. A grande aposta para ser Compass ou Commander é porque esses dois carros mudam motorização nesse ano. Eles vão ter um 2.0 GME, né? Que é acho que é GME o nome do motor, que é o 2.0 da Rampage e do Wrangler, Uhum. que é aquele de 200 É Hurricane, pô. É o Hurricane. É Hurricane. Hurricane. Isso aí. Hurricane 2.0 é um motor que vai dar mais de 270 cavalos. É bizarro, assim, 40,8 kg de torque. O Commander carregadão com motor 1.3 ficava pequeno, né? É pouco. Então, esses dois carros vão mudar. Então, existe uma expectativa de que eles também possam trazer nessa novidade, não associado ao 2.0. A gente não tá falando Seria isso. o 1.3, ao porque 1.3. foram as plataformas que eles apresentaram. É, Eles tiveram um evento para apresentar plataformas híbridas e que se chama BioHybrid. E ali eles tinham... era... É BioHybrid. Isso, é que são várias, né? Então, aí Aí ali tem a eles DCT, tinham a BioHybrid MHEV, PHEV e... DCT. Era... DCT é a caixa, né? É o câmbio. Mas eu acho que era nomenclatura pro convencional que eles tinham passado. Agora eu não vou saber afirmar com certeza. Assim como, eu não sei se eu tô enganado, cara, eu posso estar falando besteira, mas eles falaram alguma coisa sobre a tecnologia ser instalada primeira em Goiânia, não era?
Acho que teve isso. Pode ser, mas também eles podem acordar e mudar, né? Porque não É porque assim, se realmente crava, vai ser em Goiânia, aí aí a sobra gente tem um pra recorte. Renegade, Toro, Compass, Commander ou Rampage. Rampage chegou agora, Renegade saiu tá- de linha fora do tá pra Brasil, morrer, tá então- pra morrer, então começa a restringir pra Toro ficar vai Toro, ter uma nova Compass, geração Commander. em breve. Mas Então, Renegade Compass- vai ter uma restilização só pro Brasil, Apareceu fora do Brasil uma restilização, né? Ainda a gente não viu nada sobre esse carro realmente vir pro Brasil. Não tem carro rodando. A gente até conversou com algumas fontes mais ligadas à empresa, ninguém sabe de nada ainda. E o que a gente sabe, o que deve ser o futuro do Renegade, é ele ir pra vala mesmo, ele morrer mesmo. E de arrasta pra cima. Ir de arrasta pra cima e dar espaço pro Avenger. Que aí é um carro feito em Betim. Com a plataforma CMP, aí esquece aí a já- plataforma de Toro ou Compass. Outra plataforma de origem Peugeot, e aí ele vai nascer também já híbrido, ele é pronto pra ser um carro elétrico, tem versão elétrica dele na Europa e tal. Uma plataforma mais leve, moderna, bem diferente do Small Wide 4x4 que equipa esses carros hoje. Não fala mal dele. A gente tá em cima da hora. É que o cara tem o Renegade, então não dá pra criticar. Né? A gente está em cima da hora, então vou pedir para vocês finalizarem. A gente não falou de lançamentos híbridos de Jack Motors, de BYD, e depois eu queria que vocês comentassem dos modelos premium. Cayenne e Mercedes têm lançamentos para esse ano também. Tem. Primeiro dos chineses. A minha expectativa é bem grande, assim, principalmente para SUV, que a Jack, assim, que a gente flagrou esse SUV. E Tem ele texto lá na revista. Exatamente. É um carro interessante porque a Jack tinha mudado, né, a rota e colocado Só elétricos como direcionamento para a venda, né? Voltou atrás, vai lançar uma picape que vai ter motorização a diesel, vai ter a versão elétrica e vai ter esse SUV que ele é diferente dos carros que a gente tem agora no mercado, tava concentrando muito no visual futurista e eu particularmente gosto muito do EJS4. Não, eu acho ele um carro muito legal também, visualmente e para dirigir. Para mim é o melhor carro do catálogo da Jaque hoje. Mas esse carro, ele é um carro que ele tem um visual, ele aparenta ter um pacote de equipamento, visual e parte interna mais próximo do que GWM e a BYD entregam hoje. Então eu acho que a hora de surfar essa onda chegou e eu acho que esse carro é o principal carro para essa tocada. Né? Então, eu tenho bastante expectativa com ele. Se não me engano, o nome dele é QX. E ele é um plugin. E quanto às marcas premium, as marcas premium eles vivem numa outra realidade quando a gente fala de elétricos, né? Porque hoje a grande dificuldade no Brasil é você trazer os elétricos para trabalhar numa mesma faixa de preço de um carro a combustão que seja equivalente. E isso nas marcas premium é possível. Né? A gente tem o Volvo, quando saiu o XC40, ele tinha um preço parecido com o do híbrido. A gente tem isso entre os carros mais caros, como o próprio Q8 da Audi e o Q8 e-tron. Tem preços parecidos, então é uma realidade diferente. Mas quando a gente fala ali dos híbridos que estão para chegar, a minha grande expectativa é pro iX2. Na verdade é elétrico, né? iX2. X2 é elétrico. Que é um carro que ele vai vir acima do X1 e ele vai ser... E ele tem a carroceria coupé, né? Então a relação de X1 e X2 é a mesma de X3, X4, X5, X6. Então é um carro que... Assim, o BMW X1 já entrega bastante num preço bastante competitivo. Quando a gente... O coupé é sempre par, então. Sim, sempre par. E esse carro provavelmente vai entregar bastante também, só que sendo menos conservador. Um carro mais jovem, eu espero bastante dele. Mercedes que chega para suprir uma falha do X2, né? Que tentou ser exatamente, do próprio X2. E não emplacou. Não conseguiu. Não conseguiu. Mercedes, se não me engano, é o Classe E, que vem híbrido. Classe E é um carro muito específico. E tem um público que parece assim, as mesmas pessoas compram sempre Classe E. Ele é um carro mais executivo. E é um carro assim que a gente olha e fala assim, caramba, eles podem pedir o preço que eles quiserem, que eles vão vender, porque é um carro muito completo. Cara, é o cartão de visita da Mercedes-Benz até hoje. É o supra-sumo, né?
É o suprassumo. O cara fala assim, caramba, cara, classe E é absurda. Assim. Eu tô levando bronca porque a gente tá passando do horário, mas isso aqui também ajuda, também serve pra gente contar a historinha, né? Muitos anos atrás eu trabalhava na Mercedes-Benz e chegou uma nova geração de classe E. Eu enviei esse carro para teste para um grande jornal de São Paulo. Um jornal meio azedo, que gostava de achar pelo em ovo. E a manchete do jornal se queixava do pedal do freio de estacionamento. Porque ainda era aquela coisa prosaica de você apertar com o pé esquerdo como se fosse aquele pedal de picape antiga. Sim. Alô, Corolla Cross. Meteu o pau. Opa, Nissan Sentra. Meteu o pau. E o que eu justifiquei, e era fato na época, quer dizer, uma marca que tem no seu principal carro de visita toda a eletrônica possível, poderia ter instalado um freio eletrônico. Mas acreditem, o consumidor de classe E não admitia que algumas coisas fossem modificadas. Isso verificado em clínica. Então, a mesma localização do botão de acionar os faróis desde 40 anos para cá, o jeito de pisar no freio de estacionamento tinha que ser o mesmo, a posição do botão para você ligar o limpador de para-brisa tinha que ser a mesma, quer dizer, muitas vezes algumas coisas não são modificadas porque o consumidor quer daquele jeito. Sim. E o classe E é isso. E o Edu tá abrindo uma margem pra quando o Corolla Cross mudar de visual, eles manterem o freio de estacionamento desse jeito. Não, Eles falarem, os clientes E não fizeram é isso só em clínica. Isso todo mundo implica com aquele silencioso. Que coisa bonitinha, aquela coisa gordinha lá atrás. Acho que a gente fica por aqui, né, galera? A gente vira por... Não, Obrigado. Gente, foi um grande prazer falar com vocês sobre todos os lançamentos de elétricos e híbridos. A gente volta nos próximos dias com outros temas para debater novidades, lançamentos que vão acontecer no Brasil esse ano. Lembrando, onde que a gente assiste esse Mobicast além do YouTube? Spotify. Boa. Então a gente volta na semana que vem. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Falou.